Meus queridos irmãos, boa noite, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe poderosamente. Nós estamos fazendo aí uma pequena devocional do Salmo de número 39, que é o salmo que nós estamos estudando lá na congregação do Porto Seguro. É uma pena que você não esteja lá conosco e de forma alguma eu poderia deixar de nutrir a sua alma, de nutrir o seu espírito pelo fato de você ainda não estar se sentindo à vontade ou estar impossibilitado de estar conosco ali presencialmente, tá bom? Salmo de número 39 é o salmo que nós estamos estudando e eu quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor que diz o seguinte: diz comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me, Senhor, conhecer o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Meus irmãos, esse é um salmo pequeno, um salmo de Davi. É um salmo onde nós não temos como identificar em qual momento Davi escreve esse texto. Ele é um salmo de lamento, tá? Aliás, um salmo de lamento não, ele é um salmo de ensino, um salmo de instrução de Davi. É um salmo de execução a capela, ele deveria ser apenas cantado. E a autoria desse salmo é óbvio que é de Davi. Tá? O Salmo de número 39, meus irmãos, ele nos chama a fazer uma reflexão que a gente costuma fazer somente em dezembro. O Salmo de número 39, ele nos chama a refletir sobre a vida. E quando a gente vai chegando em dezembro, principalmente na virada do ano, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: poxa vida, como esse ano voou, como esse ano passou rápido. E meus irmãos, de fato, a vida ela tem passado rápido. Os nossos anos na face da terra são rápidos. E o Salmo de número 39, ele nos chama para refletir para algumas realidades. Então Davi, ele estrutura esse salmo em dois grandes blocos. Do verso de número 1 até o verso de número 6, nós encontramos a fragilidade do homem e a brevidade humana. A brevidade da vida, como que o homem é tão frágil e como que a vida do homem é tão curta. Né? Tiago, capítulo 1, verso 19, diz que todo homem ele deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Nestes primeiros versos do Salmo de número 39, meus irmãos, nós encontramos Davi sofrendo de um mal que nós sofremos muito, que é a inquietação, a impaciência. Davi, ele está sofrendo calado. Ele quer dizer alguma coisa, ele quer falar alguma coisa, mas ele está em silêncio. E enquanto ele está em silêncio, a ira vai crescendo dentro do coração dele. O coração dele é como se estivesse pegando fogo. Ele relata isso a partir do verso número 3.
E toda essa impaciência de Davi, meus irmãos, ela é quebrada, todo o silêncio de Davi, ele é quebrado quando Davi ele olha para Deus e Davi se dirige diretamente a Deus. E ele pede para que Deus o deixe, para que ele conheça qual é o fim da sua vida, para que ele possa contar os seus dias. Meus irmãos, no segundo bloco, né, que Davi estrutura aqui, que vai do verso 7 até o verso de número 13, nós encontramos Davi. Ele confessa a sua transgressão, ele pede perdão a Deus pela sua transgressão, e ele faz uma súplica por livramento. Davi aqui, ele se sente punido, ele se sente disciplinado, castigado por Deus por conta da sua transgressão. E a oração que ele faz aqui, principalmente no verso de número 10 e verso de número 11, é uma oração muito interessante. Davi pede para que Deus tire sobre ele o flagelo, ou seja, todo o seu sofrimento, porque Davi ele tem a plena consciência de que se Deus resolvesse castigar ou punir o homem por conta da iniquidade, Deus destruiria o que o homem tem de mais precioso, como a traça destrói uma roupa. E o que é que o homem tem de mais precioso? À luz do Salmo de número 39, os tesouros que ele ajunta nessa vida. E tudo isso para Davi é um grande amontoado de vaidade. No final de tudo, meus irmãos, Davi considera a vida do homem como um amontoado de vaidade. O seu filho, o seu sucessor ao trono, Salomão, ele escreve um livro inteiro falando sobre vaidade, que é o livro de Eclesiastes. O tempo todo Davi está dizendo que, o tempo todo, Salomão ele diz que a vida do homem ela é uma vaidade. E Davi ele diz aqui que o ser humano, que o homem ele é amontoado de vaidade, é tudo vaidade. Por fim, nos versos 12 e 13, Davi ele faz uma oração. Ele pede para que Deus o perdoe, ele pede para que Deus o livre, mas ele não deseja morrer, ele não pede a morte. Ele sabe que Deus poderia exterminar com a vida dele por conta do seu pecado, por conta da sua transgressão, mas ele pede a Deus para que ele continue vivendo, e ele vai um pouquinho além. Davi ele pede para que Deus retire de sobre ele a sua mão, que Deus retire de sobre ele o seu flagelo, a fim de que ele possa continuar vivendo, porque Davi ele tem a consciência de que se ele continuasse no estado em que ele estava, no momento em que ele escreve esse salmo, certamente ele morreria. Meus irmãos, esse texto ele nos ensina a grande lição que esse texto nos ensina é que nós não devemos ser muito apegados a essa vida. Eu não estou falando para você que você deve viver a vida de qualquer jeito, porque você não precisa estar apegado a ela. E eu não estou dizendo para você que não existe nada de importante nessa vida que você não deva amar. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Tá? O que eu quero te dizer é que a nossa vida, nós não podemos ser apegados às coisas desse mundo. O nosso coração, a nossa esperança, ela não deve ser apegada, ela não deve estar fincada, solidificada nas coisas deste mundo. Tanto que quando Davi ele termina o primeiro bloco de passagem, o primeiro bloco desse salmo, lá no verso de número 7 ele vai dizer assim: e eu, Senhor, o que eu espero? Deus, um homem que tem uma vida tão breve, tão frágil, o que esse amontoado de vaidade espera? E Davi ele responde, ele dá uma resposta que é sensacional. Ele vai olhar para Deus e vai dizer: tu és a minha esperança. Deus, diante de toda a fragilidade que é a minha vida, Deus, de toda a brevidade que a minha vida possui, Deus, diante desse amontoado de vaidade que a gente constrói, a minha esperança é o Senhor. Então, meus irmãos, é nesse sentido que eu digo para você que a nossa vida, nós não devemos, o nosso coração ele não deve estar apegado às coisas desta vida. Tá? E para isso, Davi nos dá
dois motivos do porquê nós não devemos estar tão apegados às coisas dessa vida. O primeiro deles é porque a nossa vida, ela é curta. E ela é curta demais, meus irmãos. Quem vive bem, vive 105, 108, 110 anos. Em comparação à eternidade, isso não é absolutamente nada, e a nossa vida é muito curta. Davi vai dizer que a nossa vida é como uma sombra. Isaías diz que a nossa vida é como uma planta que seca. Jó vai dizer que os seus dias eram mais rápidos do que os dias de um corredor. Eram mais rápidos do que um corredor. E Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor que passa. E, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é recheada de versículos que vão afirmar o quão curta é a nossa vida e como que isso aponta para essa realidade, como que as escrituras apontam para essa realidade. E é por isso que nós não devemos estar tão apegados assim às coisas desse mundo. Como eu te disse, eu não estou dizendo que você não pode amar a sua vida. O que eu estou dizendo para você é, não deposite a sua esperança nessa vida. Não deposite a sua verdadeira felicidade nessa vida, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A segunda lição que Davi nos ensina do porquê nós não devemos estar apegados, o segundo motivo do porquê nós não devemos estar apegados a esta vida, meus irmãos, é porque ela é frágil. Além de curta, a nossa vida é frágil. Isaías capítulo 40 vai dizer que as nossas vidas, que Deus considera as nações como gafanhotos e que diante da majestade de Deus, Deus considera as nações como menos do que nada, para mostrar o quão frágil nós somos. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Não é a nossa força que nos mantém de pé. É a mão de Deus. E se Deus resolver retirar a sua bondosa mão das nossas vidas, se Deus resolver tirar a sua bondosa mão aos nossos cuidados, meus irmãos, nós certamente morreremos. Certamente nós morreremos. É o governo de Deus que sustenta as nossas vidas. É o cuidado dele. E o melhor exemplo que eu tenho para dar é quando nós, homens, quando nós ficamos gripados. Quando a gente fica gripado, a gente acha que o mundo vai acabar, a gente acha que a gente vai morrer. E, meus irmãos, a maior prova de que a nossa vida é de fato muito frágil, nós podemos perceber de forma clara e de forma prática nesse ano de 2020. Quando nós fomos pegos pelo coronavírus. O coronavírus até agora já infectou, deixa eu olhar na minha cola aqui, o coronavírus até agora ele já infectou mais de 44 milhões de pessoas e destas 1 milhão morreu por conta de um vírus. Um ser que não possui nem célula. E aí onde é que está toda a força, toda a braveza do homem? Tudo isso se dissipa, meus irmãos, com a chegada de um vírus. Meus irmãos, a nossa vida é curta e a nossa vida é frágil. E de acordo com o Salmo 39, é por conta disso que o nosso coração, a nossa esperança não deve estar atrelado, enfincado, fundamentado nesta vida. A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade, ela não é deste mundo. Ela é da eternidade. Os nossos olhos devem estar postos na eternidade. É lá que deve estar a nossa esperança, não é nas coisas desse mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente quinta-feira, um excelente final de semana. E lembrando aos irmãos que nesse domingo nós temos culto presencial na nossa congregação às 19h30, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço virtual para você e até a próxima, se Deus quiser.